Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Você Precisa Falar com a Gente. Eu sou o Thiago Oliver. Eu sou Kefciane Gondim. Pois é, minha amiga maravilhosa, gestora. Hoje eu tô a fim de levantar sua bola, minha irmã. Tá. Franca, você tá achando que eu tô com a bola caída? Jamais. A gente já tem prova suficiente ao longo desses 6 programas, o quanto você é maravilhosa e obrigada. Eu não canso de dizer isso. Mas o tema de hoje é um tema muito importante, tá certo? Que todo mundo precisa prestar muita atenção. E a gente recebeu um áudio, né? De uma pessoa muito querida que tem um tema, que tem um desejo de ouvir a gente falar. E é por isso que a gente escolheu esse tema hoje. A gente vai passar esse áudio aqui para todo mundo ouvir. Tá bom? Podemos passar a produção? Muito bem, vamos lá. Oi, Cassie, tudo bem? Então, tô aqui vendo o seu podcast com o Thiago, que por sinal tá maravilhoso. Parabéns, viu, pra vocês. E tava aqui pensando, eu acho muito interessante, eu queria aprender muito sobre a comunicação não violenta. Será que a gente poderia aprender com vocês a respeito desse tema? E aí? Lani, um beijo, querida. Você é sempre maravilhosa. Quem mais briga com a gente, dizendo que o programa tinha que ter 2 horas. Não sei se a gente consegue. Será? Meu Deus. Papo não falta. Assunto também não falta. Pois é. Mas vamos falar um pouquinho de comunicação não violenta, né? Antes de a gente falar sobre comunicação não violenta, tia, eu queria te convidar para a gente refletir sobre uma prática muito comum nas empresas, nos relacionamentos, que é o que a gente conhece como tratamento de silêncio. Isso. É algo que eu não vejo muita gente falar sobre, mas é algo que nos afeta, né, nos atravessa nas relações, no trabalho. E aí a gente vai falar algumas características, eu quero ver se o pessoal aí que tá ouvindo a gente consegue identificar alguém ou você mesmo que faz ainda tratamento de silêncio com alguém. Isso é muito sério, porque causa um impacto, né? Principalmente um impacto emocional muito na pessoa. Tratamento de silêncio. Imagine usar essa palavra, tratamento de silêncio, para poder se ausentar, né? Ou provocar no outro uma reação negativa, fazer algo que impacte diretamente na vida do outro. Isso tem muito a ver com as empresas, né? Vamos falar desse lugar. Isso. Né? Dessa questão do líder com seu liderado. Exatamente. Então, o que é o tratamento de silêncio? É quando a gente utiliza o silêncio para punir alguém. Então, imagine que você solicitou algo para o seu funcionário e ele, de alguma forma, não conseguiu fazer naquele momento ou fez algo diferente do que você tinha solicitado. E para punir essa prática desse funcionário, você isola ele. Você começa a não responder. Você começa a não enviar mensagem, não ligar, passa pela pessoa, não fala, não é? Infelizmente, tia, eu quero te dizer que ao longo dessa minha trajetória de RH, tenho 12 anos no mercado, eu quero dizer que infelizmente eu conheço muita gente que tem feito tratamento de silêncio. E é importante que a gente diga que é proposital. Isso. A gente não está falando que eu estou evitando o outro porque talvez eu não tenha ali a resposta para uma solicitação ou para uma questão. A gente está falando de um tratamento de silêncio proposital. E eu posso me lembrar aqui agora de uma experiência que eu tive no antigo emprego, né? Onde um determinado chefe, vamos dizer assim, me evitava. Fazia o tratamento de silêncio quando eu não tinha feito algo que ele desejava. E isso é engraçado, que esse algo que ele desejava era muito mais pessoal do que uma necessidade da organização da empresa. Imagine. E eu sofri muito, eu me sentia muito mal, porque você fica ali esperando o seu chefe lhe dar um sinal, esperando que o seu chefe faça algo para chamar você para conversar. Isso não vem. E você fica, meu Deus, eu devo parar e conversar. Eu vou ser demitido. Eu vou ser demitido, aquela insegurança, aquela ansiedade. É terrível tratamento de silêncio. É maldade. E se você tá ouvindo a gente agora, assistindo a gente, e alguém faz esse tipo de tratamento de silêncio com você, você tem 2 opções. Ir pro enfrentamento empático, quando você vai dizer para a pessoa que de fato você tem observado que ela tem feito isso e vai seguir alguns passinhos que a gente vai falar logo mais quando a gente estiver falando sobre CNV.
Ou você pode fazer uma coisa que eu te aconselho grandemente, que é começar a procurar outro emprego. Começar a procurar outro lugar para trabalhar, porque imagina, se essa pessoa faz esse tipo de tratamento com o objetivo de te punir, de te isolar, de sofrimento psíquico, inclusive isso pode ser considerado assédio sim, não é? Então, nesse contexto, será que realmente você precisa ficar nesse lugar sofrendo desse tanto? Não deve. Não deve, né? Às vezes a gente não tem outra oportunidade naquele momento, às vezes você está precisando de mais do emprego, porque todo mundo tem contas, mas, como você falou, comece a pensar em outras possibilidades, a buscar, né, uma nova oportunidade em outro lugar para se sair dessa situação. A primeira pergunta, seu currículo está atualizado? Seu LinkedIn está atualizado? Sim. Não é? De que forma você tem se conectado com as pessoas da sua área, que são excelentes no que fazem, para que essas pessoas possam te indicar de alguma forma? Como é que está a tua qualificação? Como é que está a tua atualização? Perfeito. O tempo inteiro, eu acho que qualquer profissional precisa estar em constante atualização. A gente sempre fala que educação continuada é uma necessidade. Eu não posso parar no tempo e esquecer, até porque essas questões, elas aparecem, não quer dizer que toda empresa seja bonitinha, maravilhosa, né? Como eu falei para vocês, eu já tive uma experiência negativa no passado, amava o lugar que eu trabalhava, tinha uma admiração pelo meu gestor, mas provocava uma ansiedade muito grande em mim, não só em mim, né? Na equipe, porque era uma prática. Se você não realizou aquilo no tempo dele, se você não completou aquela atividade como ele queria, ou não realizou algo mais para o pessoal do que para a organização, a gente sofria uma punição. Imagine, né? Uma punição. Eu vou ficar sem falar com você. Eu vou passar pelo corredor e não vou te olhar. Eu vou te castigar. Gente, como é sério isso? Isso é muito como sério. É forte isso. Isso causa um sofrimento psicológico muito grande. Isso causa um sentimento de que você é inadequado, de que você é um fracasso, de que você é incapaz, não é? E se você já naturalmente, a partir das suas crenças, a partir da sua criação, a partir do seu processo, já naturalmente tem uma tendência de se sentir dessa forma, quando alguém do exterior te trata assim, e ainda mais alguém com uma posição hierárquica superior à sua, isso faz com que essas crenças que você tem se reafirmem, se confirmem. E aí o sofrimento e o processo e a questão da depressão e a questão da ansiedade e a tristeza que você tem só em pensar de ir para aquele lugar novamente. Então é por isso que eu queria te convidar a inclusive conhecer os meus programas, os nossos programas, né? Vou voltar. E é por isso que eu quero te convidar a conhecer os nossos programas de desenvolvimento de carreira, para que você possa nunca mais precisar passar por essa situação. E aí eu quero fazer uma observação. Essa mulher é incrível. Você precisa conhecer esses programas de desenvolvimento, porque nós conhecemos histórias, Cassie. É importante a gente dizer, não é simplesmente uma fala solta. Não. Eu conheço pessoas que passaram por você, que tiveram seu acompanhamento e que hoje estão, além de mais felizes, porque isso também é importante, bem posicionadas em seus sonhos de carreira, não é? Então, quando a gente fala aqui que você precisa de um mentor, de uma mentora, a gente está falando disso, de um desenvolvimento pessoal e profissional. E tem um livro que o título dele me chamou muita atenção, que é Seja Egoísta com Sua Carreira. E eu tenho dito muito isso para os meus alunos. Uau, que massa isso. Né? E aí eu recebi um cliente essa semana e ele dizendo assim, eu fiquei 4 anos no mesmo lugar e eu achava que eu estava super feliz, super seguro. E eu não me preparei ao longo do processo para uma transição, para uma evolução. Do nada, eu fui demitido, provavelmente alguma coisa aconteceu, um corte, uma diminuição, Sim. né? Se você não está tendo feedbacks constantes de que você precisa melhorar e você é demitido, alguma coisa acontece. Essa empresa está fazendo o que a gente chama de downsizing, um enxugamento, e isso faz com que, de fato, você seja desligado. E aí, nesse processo, essa pessoa me procura e fala, eu nem sei mais fazer um currículo. Eu nem sei mais me posicionar no LinkedIn. Eu nem sei mais, quer dizer, eu nem sei mais me mostra que você não estava sendo egoísta com sua carreira. Sim. Que você tinha entrado no modo de conforto e que ali você estava bem. O importante de ser egoísta é priorizar-se, não é? E essas nuances ou essas mudanças acontecem o tempo todo. Esse lugar de dizer que nós estamos estabilizados
não é para essa era. Não. Nessa era não tem estabilidade, as coisas mudam de fato. Por isso é importante você se preparar, não é? Fazer justamente esse passo a passo para uma transição, caso você queira ser um líder, mudar de posição, ou se você quiser também mudar de empresa, não é? Mudar de emprego, alavancar a sua carreira. E essa mulher aqui, viu, gente? Ó, eu vou deixar o número dela aqui para você entrar em contato. Gente, eu acho que o primeiro passo para ter esse tipo de mentalidade é entender que você é sua empresa, né, Ti? Quando eu penso que eu preciso ser egoísta com minha carreira, eu penso que eu sou a minha própria empresa e por isso eu presto serviço para outras empresas, que pode até ser CLT, mas também pode ser pessoa jurídica. E nesse contexto, nesse olhar sobre você ser a sua empresa, você se representar, eu tenho certeza que você sabe a importância da qualificação, né? E principalmente da comunicação, que é o que a gente está falando aqui hoje. Pois é, eu estava observando, Cassie, que esse silêncio, né, que a gente está trazendo, a gente pode trazer alguns motivos. Exemplo, não saber se comunicar, né, não saber tratar dessa comunicação com o seu colaborador, com o seu liderado, com o seu parceiro ali dentro da organização. Essa pode ser uma das razões de provocar esse silêncio. Pode sim, pode ser super. E acho que, além disso, é a questão de eu não saber lidar com as minhas emoções. Eu tô frustrado, eu tô magoado, eu tô chateado com o que o outro fez ou deixou de fazer, né? Que na cabeça dessa pessoa eu digo sempre, você tem que pensar que para esse gestor que te pede algo pessoal e ainda te trata através do silêncio, te pune através do silêncio, ele acha que ele tá certo. Sim. E eu sempre me faço esse questionamento, gente. Por que essa pessoa acha que ela está certa? De que forma ela se contou uma história que justifica na cabeça dela te pedir algo pessoal e ainda te punir quando você não faz aquilo através do silêncio? Tem a ver com você mesmo. De fato, tem a ver com você mesmo. Com frustrações, com desamor, não é? Com inúmeras questões que tem a ver com você mesmo. E ainda tem a ver com uma problemática chamada modelagem. Sim. Às vezes você teve líderes e gestores que passaram pela sua vida, que te trataram dessa forma, e infelizmente você não teve um outro modelo de liderança para seguir, e isso fez com que você tratasse todas as pessoas dessa mesma forma. Isso é muito importante da gente parar para observar. Pense nisso, olha o que ela acabou de dizer. Às vezes, durante a sua trajetória, você teve um líder que foi dessa forma com você e você acaba reproduzindo esse padrão. E aí você precisa avaliar, né? É o líder que eu quero ser? É assim que eu quero fazer com os meus liderados? Não, a gente precisa de fato discutir sobre isso. Verdade. Eu sempre falo isso com os alunos, com os clientes, porque às vezes eu vejo que a gente reproduz muito, a gente imita muito, né? A gente, infelizmente, parece que quando a gente sofre aquilo na pele, a gente fala, meu Deus, nunca mais eu quero ser assim, eu não vou ser assim. Mas aí alguma coisa acontece, a gente se distancia daquela experiência que nos trouxe sofrimento, e aí quando a gente se vê gestor, a gente se vê mãe, pai, a gente se vê determinado colega de trabalho, a gente se vê reproduzindo a mesma coisa. Pois é. E aí a gente precisa parar e mudar esse padrão através do diálogo saudável, né? Não fazer o tratamento de silêncio, mas sim buscar a oportunidade para poder dialogar, para estabelecer aí uma negociação, gerenciar, não é uma crise. Mas aí tem a ver com liderança, tem a ver com tantas questões. E sobre um tema que aí é o tema que Lani pediu pra gente falar um pouquinho, que é a comunicação não violenta. Que é um tema, né, criado por um psicólogo na década de 60 e inspirado nos discursos de Gandhi, de Martin Luther King, que justamente tem o objetivo de falar de forma que eu perceba os meus sentimentos, as minhas necessidades, de forma que eu observe a situação sem julgamento, que é muito difícil, porque parece que a gente vive para julgar, né, decodificar a situação e a gente leva tanto para o lado pessoal, que a gente acha que sempre é sobre a gente, né? A gente já falou disso em outros momentos. E a gente ser capaz de realizar um pedido para a pessoa. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o CNV, sobre como é que eu posso aplicar a CNV e de que forma a gente consegue viver a CNV nas relações e no trabalho. Eu quero dizer que esse tema mexe muito comigo,
né? Porque eu tô aqui para aprender sobre esse tema, reconheço que em um momento ou outro me vi e me vejo, né, sendo um tanto violento. Mas é importante a gente dizer que quando a gente pensa em violência, não é? A gente sempre pensa no extremo, né? Mas a gente está falando das palavras e da importância das palavras, porque a gente pratica violência o tempo todo, essa violência da linguagem, a violência verbal ou, do silêncio. E a gente precisa pensar um pouquinho sobre isso, porque a gente está falando de uma mudança de comportamento, a gente está falando dos aspectos também filosóficos, né, que precisamos rever para poder ter uma vida mais amável, uma vida melhor conosco e com o outro. E aí eu queria lembrar de uma frase que eu sempre escuto, que a gentileza gera gentileza. Então, se no momento que você começa a se comunicar melhor, você entende que é necessário falar de forma adequada, ouvir de forma adequada, né? Principalmente segurar o impulso, segurar o gatilho, conter o sequestro emocional, primeiro se acalmar e depois conseguir de fato conversar. Então, observe o que a gente está falando. Aconteceu uma determinada situação, essa situação não me agradou, eu não gostei do que aconteceu, e a primeira coisa que eu vou fazer não é ir para cima do outro para contar ou vomitar a minha chateação no outro. É justamente fazer o contrário. Eu primeiro vou me acalmar. Mas se eu me acalmo e isolo ali a outra pessoa, isso não seria tratamento de silêncio? Não. Porque você vai chegar para outra pessoa e vai dizer assim, Thiago, nesse momento eu não consigo conversar contigo, eu preciso colocar meus sentimentos em ordem, né, me acalmar para que eu possa voltar e conversar contigo. Veja, você não deixou o outro sem uma satisfação sobre como você está se sentindo, né, você pode dizer inclusive, tá tudo bem entre a gente, eu só preciso me acalmar um pouco para poder conversar contigo. E na empresa, Cassie, como é que você vai fazer isso? O chefe vai chegar para você e falar assim, olha, essa situação foi um pouco inesperada, eu não imaginava que isso fosse para esse local, mas eu vou te chamar para conversar amanhã, quando a gente estiver mais tranquilo para esse momento. Então, acho que o primeiro passo, antes até da gente falar de CNV, é a gente falar dessa maturidade emocional, que a gente já vinha falando nos episódios anteriores, para que eu possa segurar o impulso e não ir para cima, sabe? Porque aí eu me acalmo, reflito, como isso me atravessa? E segurar o impulso tem a ver com escutar ou auscultar, né? Rubem Alves já fala muito sobre isso. A gente talvez não tenha aprendido a escutar para poder processar e a partir desse processamento você tomar uma decisão. Essa decisão de dizer, olha, agora eu não tenho condições de conversar com você. Vamos aguardar um pouquinho, né? Que é não fazer a questão do silêncio, né? E sim conversar em um outro momento. Então, um ponto importante é a gente pensar como tem sido a minha escuta, não é? É uma escuta que enquanto eu estou escutando, eu estou processando o que vou responder, ou seja, ou eu estou dando de fato o tempo que eu necessito para escutar e a partir disso tomar uma decisão ou projetar a minha fala. Exato, e é aquela coisa da empatia que a gente fala sempre, né, de me colocar no lugar do outro e fazer com o outro o que ele precisa. Então, se eu olho isso para comunicação, eu penso na mesma lógica. É me colocar no lugar do outro e falar para o outro o que ele precisa naquele momento, e não o que eu gostaria de ouvir. Porque sua criação foi diferente, talvez suas crenças são diferentes, então nesse momento me colocar no lugar do outro e fazer com o outro o que ele precisa, falar o que ele precisa, faz todo sentido na lógica da verdadeira empatia. É empatia, é altruísmo, quando a gente se coloca no lugar do outro. E você está falando aí, Cassie, eu estou pensando nos princípios da comunicação, né? É através e pela comunicação que a gente altera o meio. Então é muito importante que cada um comece a pensar no CNV dentro dessa perspectiva, não é? Não quer dizer que o outro tenha que saber sobre isso, que o outro esteja aprofundado sobre esse tema, mas se você tem consciência da importância da comunicação não violenta, você começa a alterar o seu meio. Até porque causa um estranhamento, vamos pensar nisso, né? Eu tô aqui, tá acontecendo várias situações e eu não acuso, eu não aponto o dedo, eu não crio um juízo de valor. Eu reflito, eu penso e aprendo a colocar de forma correta a comunicação diante de uma situação, diante de um fato.
Isso é maravilhoso, Ti. Eu gosto sempre de usar uma palavra, um termo, né? A pessoa tá lá falando comigo na da situação, eu tô achando aquilo ali que ela tá falando de forma, até de certa forma, surpresa ali o que ela tá falando, mas eu tento não responder naquele momento. A única coisa que eu falo é entendi. Quando eu falo entendi, a pessoa já se sentiu acolhida. Porque eu não reagi, eu não disse que ela tava errada, eu não disse que ela tava louca, eu falo entendi. E entender é entender mesmo. Eu tô conseguindo entender por que você acha isso? Como você chegou a essa conclusão? Eu consigo perceber o raciocínio por trás da tua fala. Eu olho e penso, entendi. Eu tô achando um absurdo. Mas eu tô entendendo o que ela tá falando, porque de acordo com as crenças dela, de acordo com a criação que ela teve, com as experiências do passado, ela chegou naquela conclusão. Mas esquece, isso tem a ver mesmo com maturidade. E quando eu falo de maturidade, eu tô falando de repertório. Eu tô falando de uma pessoa que está interessada em aprender. Porque esse entender o outro nos eleva. Quando a gente fala de comunicação não violenta, a gente está falando da nossa capacidade de ouvir o outro e buscar entendê-lo. Porque nós estamos aprendendo em todos os aspectos, em todas as fases que estejamos. E aí, Cassie tem algo importante a me dizer. O que Cassie traz, como você acabou de dizer, de experiência de vida, de criação, pode sim melhorar aquilo que eu sou e o que eu penso. Então essa maturidade para entender que o que você tem para dizer é importante. Então esse entendi precisa ser aplicado de fato. Exatamente. E aí quando eu faço isso, aí a gente já começa a pensar no passo a passo da CNV. Os 4 elementos. Os 4 elementos. O primeiro elemento é observação. Lembrando que a gente já acrescentou um antes, né? Que é o se acalmar e esperar as suas emoções irem para cada um pro lugar dela, você entender. Então, o primeiro passo que Marshall Rosenberg vai trazer é a observação. Sim. Então, observar significa olhar para aquilo que aconteceu sem julgamento, não é? E às vezes eu digo, eu não digo a criança estava chorando, eu digo a criança estava com fome. Eu não sei se era fome, eu não sei se era sede, eu não sei se era saudade da mãe, eu não sei se era birra, eu não sei. Eu sei que eu olhei e observei aquela situação sem julgamento. E esse observar tem a ver com inteligência emocional. Para você parar, né, sem julgamento e enxergar o que de fato quer dizer aquela frase, aquela palavra, aquela solicitação. Isso acontece muito no trabalho. Tiago passou por mim e não falou comigo. E ao invés de eu pensar, Tiago não gosta de mim, eu penso, acho que Tiago passou um pouco mais sério hoje. Não tá bem, talvez. Não é? Mas eu observo a situação. Então, Ti chegou um pouco mais introspectivo hoje. É diferente de Ti não gostou daquilo que eu fiz na reunião anterior. Ou o Tiago tá péssimo. Ou o Tiago tá... E as pessoas falam isso, eu acho ridículo isso. Gente, não façam isso. Às vezes a pessoa não tá realmente num bom dia, mas aí você encontra com ela e fala, mulher, tu tá acabada. A partir daquele momento ela está realmente. E é muito forte isso, né, da gente dizer como o outro está se sentindo. Eu acho que os últimos tempos, nós seres humanos temos evoluído em tantos aspectos. E esse é um muito importante. Eu não posso dizer o que o outro é ou como o outro está. Ele precisa se posicionar, ele precisa dizer. Eu posso até ter uma impressão. E aí a minha frase precisa ser dentro desse contexto. Um contexto de impressão sobre algo. E eu acrescentaria que ao invés da gente determinar como o outro está, a gente perguntar. Sim. Ti, você tá bem? Como é que eu posso te ajudar? O que é que tá acontecendo? Posso conversar contigo? Ao invés de dizer, você tá um lixo hoje. Você tá péssimo hoje. Volta pra casa. Que cara é essa? Que cara é? Tem um amigo meu, gente, que fica dizendo que as amigas são sulancas. Mas eu não vou dizer que é aqui. Por isso eu falei que eu preciso saber mais sobre comunicação não violenta, porque em algum momento eu me considero um pouco violento com as minhas amigas, mas só as que eu tenho máxima intimidade. Mas isso naquele momento, né, eu olho e falo, meu Deus, eu achei que eu saí de casa tão arrumadinha. Só pra explicar, sulanca é quando elas vêm desarrumadas demais, parecendo que estão assim no meio da feira, perdidas, e passou um vendaval e acabou com elas. É verdade. Não só as meninas, tá? Os meninos também. Vocês imaginam ele falar isso comigo? Querida. Mas bora lá. Então, já falamos do primeiro, que é a observação. Observação. Não é? Quando
observo o que aconteceu, o segundo passo é observar como eu estou me sentindo. Sim. Né? Olho para dentro e penso, essa situação, esse comportamento externo, puxa o que de mim? Traz o que em mim? Coloca o que de mim à tona? E aí o meu sentimento é raiva, é ciúme, é inveja, né? É tristeza, é sentimento de incompetência, de fracasso. Se você não olha para dentro, você não tem como entender como aquilo te atravessa. Sim. Não é? E até porque olhar para o que você sente, para o que o outro puxa em você, é importantíssimo para que você possa falar, será que eu sou isso? Será que eu faço isso? Por que eu estou dando poder a essa pessoa de me fazer sentir dessa forma, né? Então, esse é o segundo ponto. Sim, é preciso expressar, né? Dizer o que está se sentindo, ser honesto. Mas aí tem um ponto interessante. As pessoas não estão prontas para a honestidade. Isso é uma questão que a gente precisa se preocupar, porque às vezes, quando você está aplicando a comunicação não violenta, o outro não consegue levar de uma forma muito positiva, sabe por quê? Porque a gente tem uma mania de criar uma fala veludada, uma fala com cuidado, no sentido assim de não ser honesto. E a gente faz tanto isso que o outro não tá entendendo o que a gente tá falando. Rodeia tanto a prolixidade ou o eufemismo, né? Que quando você começa a rodear e florear tanto o seu discurso, que a pessoa tá ali e fala, o que é isso aqui que o Thiago tá falando? Por isso que é importante essa conexão emocional profunda, mas de fato levando em consideração aquilo que se sente, não criando sentimentos que às vezes não estão ali, não é? E você pode estar ouvindo falar, mas eu vou falar pro outro como eu me sinto. Se aquela pessoa se importa contigo, ela também se importa em saber como você se sente, como aquilo que aconteceu atravessa ela. A vulnerabilidade hoje, né, a gente consegue entender que existe uma importância em estar vulnerável em algum momento, porque demonstra de fato aquilo que você sente e o outro consegue ter a percepção sobre quem você é e como você está ali naquele momento. Então, independente de ser na empresa, porque antes existia muito tabu, na organização a gente não demonstra vulnerabilidade, o líder não demonstra vulnerabilidade, mas existe uma importância nisso e que bom que a gente chegou nesse lugar. Né? E a gente se conecta através das nossas vulnerabilidades. Se eu acho que você é um poço de segurança ou de não sei o que, eu não me sinto próximo de você. Com certeza. Né? E é através de mostrar para você a minha vulnerabilidade que eu consigo. Então, o segundo ponto é sentimento e o terceiro é necessidade. É mostrar o que você precisa, o que é importante para você. Seja no trabalho, quer se sentir ouvida, seja no relacionamento, quer se sentir escutada, acolhida naquilo que você está falando, não é? Seja em qualquer tipo de relação com seu pai, com sua mãe. Esses dias uma aluna minha me trouxe uma determinada situação, eu falei com ela, você vai parar agora, um minutinho, e vai escrever tudo isso que você me falou através da CNV para o seu pai. Aconteceu isso, observação. Me senti dessa forma, sentimento. É importante para mim que eu seja ouvida por isso, necessidade. O que é que você acha da gente sempre conversar antes de acontecer determinada situação? Ou como é que eu posso te ajudar a me ajudar? Ou como é que eu posso mostrar para você que essa situação é realmente importante para mim e que eu acho que a gente pode conduzir de outra forma juntos? Perfeito, porque tem horas que você está falando com a pessoa, mas que não é uma necessidade sua. Você está falando por falar, porque você quer causar algum desconforto. É verdade. Porque você quer provocar alguma coisa no outro. Mas, de fato, não é necessário. Então, quando você começa a refletir qual a necessidade, você vê se de fato precisa ou não comunicar. Isso. E se é o outro realmente que tem que te dar essa necessidade, né? Que tem que aplacar essa necessidade. Perfeito. Né? Então, às vezes, você quer muito que o outro te faça sentir importante. Mas será que realmente eu preciso fazer com que a outra pessoa me dê a minha importância? Ou é eu mesma que tenho que me dar a minha importância, o meu lugar e tomar um determinado, né, ponto de vista ali daquilo que está acontecendo? Chegar nesse ponto não é fácil, tá? A gente está falando de desenvolvimento pessoal, a gente está falando de inteligência emocional, a gente está falando de terapia, né, para chegar nesse lugar e dizer, essa é a minha importância. Isso. E eu não permito que o outro mude aquilo que eu sinto e como eu me vejo. Vamos para o último tópico? Vamos, que é pedido, né? É saber pedir aquilo que é importante para você.
É saber negociar, que é uma coisa que você fala muito. É saber pensar, será que eu não preciso caminhar 50% e o outro também 50%? Ou 70%, 30%, ou 80%, 20%? Não sei. Mas é negociar. Então eu queria que a gente desse um exemplo prático. A gente já falou de alguns exemplos aqui. Mas deixar um exemplo mais prático para o pessoal que está nos ouvindo? Por favor, que é esse que eu estou aprendendo. Eu quero aí ouvir esse exemplo. Vamos lá, a gente trouxe aqui um exemplo de uma situação do trabalho, tá? A gente vai comentar isso aqui para você. Então, o chefe começa fazendo uma observação. Então, lembra que ele já se acalmou, aconteceu a situação em outro momento, ou no mesmo dia, mas quando foi à tarde, você chamou essa pessoa para conversar. Então, primeira coisa, não agir nem na tristeza, nem na raiva, nem na felicidade extrema. Você segura a sua onda, espera um pouquinho, se acalma, faz o CNV dentro aqui da sua mente, faz o passo a passo, depois você se comunica com a pessoa. Então, você vai chamar ela na sua sala, seja seu colega, seu companheiro, quem for, companheira, e aí você vai chamar e vai dizer, fulana, fulano, eu observei que constantemente você tem chegado atrasado nas reuniões. Quero te dizer que eu me sinto muito frustrada ou triste, né, ou preocupada ou ansiosa quando isso acontece, porque passa uma imagem negativa para a turma. É importante para mim que todo mundo esteja no horário para que a reunião comece e as informações estejam alinhadas. Sim. De que forma eu posso te ajudar a se ajudar? Ou de que forma a gente pode se comprometer que você chegará no horário nas próximas reuniões? E calar, e parar e ouvir o que o outro tem para dizer. Desarma a pessoa. Com certeza, uma comunicação assertiva desarma qualquer pessoa. Porque impor causa bloqueio, né? Exigir já automaticamente causa um bloqueio. Essa foi o nosso dia hoje falando sobre comunicação. A gente já não tem tempo, a equipe tá aqui dizendo para. Já tô até perdido nisso aqui, mas um tema muito importante, Kersi, um tema que as pessoas precisam pensar, porque a gente precisa despertar a compaixão em nós mesmo, a compaixão pelo outro. Não é a amabilidade que nos preserva e preserva o outro. Os dois ganham. Isso, exatamente. Dizer que a gente vai falar sempre sobre CNV a partir de agora. Dizer que liderança, empatia, cuidado, afeto serão temas frequentes aqui do nosso programa. Dizer que vocês podem enviar temas para que a gente possa discutir aqui. Mande seu áudio para a gente gente está sempre disponibilizando o nosso WhatsApp, nossos Instagrams, para que você possa colocar, né, temas e dizer também que você precisa falar com a gente. Sim, com certeza. Os nossos patrocinadores vão aparecer na nossa tela. Um beijo e um abraço para todos eles e até mais. Até.